Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira, eu sou servidor público federal. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas dicas de como estudar matemática para concursos públicos. Essa disciplina que é o grande pesadelo de muitos concurseiros e foi também o meu pesadelo um dia. Eu tive um ensino básico de matemática muito fraco, eu sempre estudei em colégio público e a gente sabe todos os problemas que a educação pública tem no Brasil. E eu tinha esse déficit de matemática, das disciplinas de exatas como um todo, e quando eu me vi diante dessa disciplina ter que estudar para concursos públicos, eu fiquei desesperado porque eu não conseguia resolver questões. Eu tentava de todo jeito e nunca conseguia chegar na resposta certa e aquilo me entristeceu bastante. Só que eu não me entreguei. Eu sabia que eu precisava entender a matemática para passar no concurso público. Porque se eu não conseguisse resolver as questões de matemática, com certeza eu não ia alcançar a minha aprovação. E o que foi que eu fiz? Além de chorar, além de ficar triste, além de achar que eu não era capaz, eu decidi começar a matemática do zero. Isso mesmo. Hoje em dia a gente está totalmente dependente do celular e qualquer conta que a gente precise fazer, a gente usa o celular. Então a gente, claro que acaba esquecendo como faz operações básicas. Então quando eu vi que a minha situação em matemática era gravíssima, eu comecei a estudar matemática do zero e eu comecei estudando as operações básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Isso mesmo, não tenha vergonha. Se você é fraco em matemática, se matemática é uma grande dificuldade para você, comece do zero, como se você estivesse nos primeiros anos da escola. Foi isso que eu fiz, procurei vídeos no YouTube, tem muito conteúdo gratuito na internet, e eu fui lá e reaprendi matemática do zero, começando pelas operações básicas, e aí eu fui evoluindo. E agora eu vou compartilhar para vocês as minhas dicas, a minha forma de estudar matemática, o que me ajudou muito. Hoje em dia, matemática para concurso não é mais um bicho de 7 cabeças para mim. Eu consigo resolver grande parte das questões. Tem muitos assuntos que eu já não tenho mais tanta dificuldade como eu tinha antes. E na prova que eu fiz para a UFRJ caiu matemática e eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, porque eu consegui responder muitas questões. Na prova da UFC que eu fiz também, na prova do IBGE, eu consegui ter um bom desempenho em matemática e hoje eu vou passar essas dicas para vocês. A primeira dica é você pesquisar quais são os assuntos mais cobrados para a área de concurso que você decidiu estudar. Já falei para vocês que escolher a área do concurso ela é muito importante porque ela vai te direcionar, vai direcionar os seus estudos. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a pesquisar editais, provas anteriores e eu vi quais eram os assuntos de matemática que mais eram cobrados para o cargo, para a área que eu decidi estudar para concursos públicos. A segunda dica é você organizar esses conteúdos em uma ordem de raciocínio, começando do mais básico para o mais avançado. Então você começa do basicão e vai avançando conforme ali você vai dominando aquele determinado assunto. E a terceira dica é você não avançar para o próximo assunto se você ainda não compreendeu bem o assunto anterior. Então você vai lá, vai fixar esse assunto, vai responder questões, vai assistir videoaulas, vai ficar com aquele assunto bem fixado na sua mente para você conseguir passar para o próximo. Porque muitas das vezes você vai precisar daquele assunto prévio, daquele assunto anterior para conseguir entender o próximo assunto. A quarta dica que eu dou é assistir a videoaulas. Eu pesquisei várias videoaulas aí no YouTube de graça. Tem muitos vídeos, muitos professores que ensinam diversos assuntos, professores focados em concurso, e você vai conseguir ali ter essa aula e você aprender esse assunto. Porque matemática não adianta você estar com a apostila lá, teórica, e tentar entender aquele assunto. Pelo menos comigo não funcionou. Eu preciso de um professor ali explicando, ensinando. Então isso foi muito importante para mim, assistir a essas videoaulas, porque ali o professor explicava a disciplina, o conteúdo,
e aquilo ia fixando na minha mente. A quinta dica é assistir a videoaulas de resolução de questões, porque matemática é muita resolução. E muitas das vezes, como é que você vai fazer questões se você nem sabe por onde começar, se você nem sabe por onde resolver? Então, eu busquei também no YouTube videoaulas de vários professores resolvendo questões, e ali eu consegui aprender como resolver. Porque a minha dificuldade em matemática era também porque eu lia a questão, mas eu não sabia para onde ir, eu não sabia qual era o assunto que tinha que usar ali, qual era o cálculo que tinha para fazer. Então, quando eu comecei a assistir videoaulas de resolução de questões, ali eu comecei a aprender a identificar o que é que a questão estava pedindo para eu fazer, como também aprendi a resolver aquelas questões. E ali eu anotava no meu caderno de questões a resolução daquela questão, o que já servia para quando eu ia estudar, eu ver como resolvia aquela questão. E com isso eu passo para vocês também a minha sexta dica, que foi escrever o passo a passo das questões mais difíceis. Tem algumas questões que são bem difíceis, que só você colocar ali a resolução no caderno de questões, quando você voltar a estudar, talvez você não lembre mais como resolver. Então, nas questões mais difíceis, mais complicadas, eu sempre escrevi ali o passo a passo de como resolver aquela questão. Quando eu ia resolver uma questão e eu via ali uma questão parecida, eu ia lá no meu caderno de questões, olhava o passo a passo e aí conseguia resolver. E com a prática, claro que a gente não vai precisar ficar olhando o caderno de questões sempre com o passo a passo para resolver determinada questão. Até porque no dia da prova você não vai poder levar o seu material para consultar. Mas com a prática você consegue resolver muitas questões e aprender ali o raciocínio daquele conteúdo, o raciocínio daquela questão, o que aquela questão está te pedindo. Qual é o conhecimento que você vai precisar aplicar ali para resolver aquela questão e chegar na resposta certa. Então, com isso, a minha sétima dica é resolver muitas questões. Não se aprende matemática sem praticar. Você precisa resolver muitas e muitas questões, porque só assim você vai aprender aquele conteúdo, você vai aprender como resolver aquelas questões, e quando chegar no dia da prova, você já vai estar bem familiarizado com as questões, de como resolver, então seu desempenho vai aumentar muito. Foi isso que aconteceu comigo. Eu treinei, eu pratiquei muito matemática em casa. Era uma das disciplinas que eu focava bastante, porque era a minha grande dificuldade, e eu sabia que eu precisava vencer aquela dificuldade para conseguir a minha aprovação, e foi isso que eu fiz e consegui a minha aprovação. Eu vou mostrar agora para vocês o meu caderno de matemática. Eu peguei algumas folhas de ofício, encadernei, a mesma coisa eu fiz com raciocínio lógico. Essas questões que envolvem cálculos, como matemática, raciocínio lógico, eu preferi fazer um caderno desse jeito, porque fica mais fácil para resolver as questões. Como eu falei no vídeo, eu comecei matemática do zero, então vocês podem ver aqui que eu comecei com as operações básicas. Realmente, para eu conseguir dominar essa disciplina, eu tive que começar do zero, e aos poucos eu fui aumentando o nível de dificuldade e sempre fazia algumas anotações dessa parte mais teórica até chegar na parte realmente que se resolve os cálculos. E aqui, como vocês podem ver, eu coloco até a forma como eu resolver determinada questão, porque às vezes a gente esquece. Então, se eu tiver lá no caderno tudo anotadinho, o passo a passo, eu consigo memorizar melhor e aí consigo acertar as questões que eu vá resolvendo. Então, vocês podem ver aqui várias questões, vários passo a passos, a maneira como é que resolve cada questão, diversos assuntos. E foi assim que eu consegui ter um melhor desempenho em matemática. E aqui eu sempre marcava com marca-texto aquelas questões que eu tinha mais dificuldade. Então, aquelas questões que eu sempre estava olhando como resolvia, para conseguir ter um melhor desempenho na hora que eu estivesse resolvendo as questões em casa, mas focando principalmente para no dia da prova eu conseguir fazer uma boa prova e ter o maior acerto de questões possível. Então, como vocês podem ver aqui, o meu caderno de matemática é cheio de cálculos. Para cada assunto, eu sempre colocava algumas questões, principalmente aquelas questões que eu tinha certa dificuldade em resolver e aquelas questões que eu precisava memorizar o passo a passo
de como resolvê-las. Então foram essas as dicas para quem deseja aí estudar matemática para concursos públicos. Eu tenho certeza que assim como eu venci, você também vai vencer a sua dificuldade em estudar matemática. Não é fácil, para mim foi bem difícil, eu ficava muito chateado no início, muito triste quando eu começava a estudar matemática e não conseguia resolver as questões. Mas em compensação, é uma felicidade tamanha quando você consegue resolver as questões e quando você olha para trás e você vê que alguns meses atrás você não conseguia resolver nada daquilo, e quando você consegue resolver, quando você começa a aumentar o seu desempenho nessa disciplina, você fica muito feliz e aquilo é uma motivação para você. Para você passar nesse concurso que você tanto almeja, você precisa vencer o medo da matemática, o medo dos números. E você só vai vencê-lo se você enfrentá-lo. Então eu espero que essas dicas que eu dei ajude você aí nos seus estudos para matemática e com certeza a sua aprovação mais cedo ou mais tarde vai chegar. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, então deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e até a próxima. Até mais, tchau!